Doutor Flávio, quando a pessoa chega no seu consultório e a probabilidade de viver mais 6 meses é muito curta, o senhor mesmo assim resolve fazer uma cirurgia gigantesca como essa. Qual é a probabilidade de cura nesse caso específico? E geralmente, nessa situação específica, que a gente chama de hipertermoquimioterapia, a possibilidade de cura é de 30% a 40%. Era zero até então. Era zero. Então você sai de um zero para a possibilidade real. A base dessa alteração de prognóstico é o sucesso da retirada de toda a doença macroscópica. Você identifica toda a doença e realizar a quimioterapia com hipertermo. O que significa isso? A gente faz o banho com quimioterápico em torno de 42, 43 graus Celsius. Por quê? Vários trabalhos mostram que nesta temperatura eu tenho o efeito máximo do quimioterápico associado a um efeito máximo das células de defesa. Então, se eu for além dessa temperatura, eu bloqueio a ação das células de defesa. Se eu for abaixo dessa temperatura, eu não tenho a mesmo grau de disseminação do quimioterápico intraperitoneal e também não consigo a resposta máxima das células de defesa. Então, esta temperatura me permite obter o melhor, tanto da resposta metabólica de defesa das células, quanto da ação do quimioterápico. O senhor está completando 36 anos de medicina. Isso. E aí eu lhe pergunto, hoje, quantos médicos se propõem a fazer esse tipo de cirurgia durante 9 horas? Quantos? Olha, não é difícil ter. Aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que tenham em torno de 20 a 30 colegas No máximo isso. dispostos a fazer isso. Outros que se propõem a executar o procedimento sem ter um treinamento específico, né? Vamos dizer assim, uma minoria vamos dizer assim, se propôs a ter esse treinamento. A cirurgia não é uma cirurgia simples, mas também não é um procedimento de altíssima complexidade, mas precisa ser treinado e ter uma curva de aprendizado também, né? Então você precisa realizar, você precisa treinar isso de forma adequada, com segurança, e depois você tem a sua própria curva de treinamento, que inclui você e toda a equipe. Era o que eu ia lhe perguntar. Quantos alunos da pós ficam no campo cirúrgico observando, em média, nesse período? Olha só, a gente coloca em campo, a equipe cirúrgica é de 5 a 6 pessoas. Tá. Né? Essa equipe ela tem momentos de entrada e saída, porque a cirurgia se divide no período que antecede a quimioterapia, tem um período da quimioterapia e o período posterior à quimioterapia. Então, nessas 3 fases, a gente roda esse grupo, né? E é lógico que a gente procura trazer a sala para essa cirurgia tem que ser uma sala grande. Uhum. Então é possível ter mais 4 ou 5 alunos assistindo do lado de fora, sem que isso cause nenhum problema secundário na cirurgia. E sempre a gente documenta, tá? A gente documenta nossos casos e leva isso para discussão com o resto do grupo, né? A nossa pós tem hoje 60 alunos, né? E esses alunos, de um modo geral, eles participam sempre em esquema de rodízio dessas nossas atividades, né? Então, é isso. Hoje, o senhor está fazendo, em média, quantas cirurgias por mês na sua especialidade? Olha, nosso grupo é o grupo que opera um número bem razoável de pacientes. Estamos operando por mês, variação de 60 a 80 pacientes mês, né? A maioria deles em cirurgia oncológica, muitas cirurgias grandes, muitas. E fazemos também cirurgias em cirurgia geral. Uhum. Então tem muito apendicite, tem muita vesícula,
né? Tem muita hérnia, mas o grosso ainda é de cirurgia oncológica. E o senhor julga a que ponto, doutor Flávio, por que que a humanidade está sofrendo tanto com câncer? A gente está desenvolvendo câncer pelo estresse, pela alimentação, da sua experiência? O câncer é uma doença multifatorial. Tem várias explicações. Nós temos o fator ambiental, que é terrível, né? Nós vivemos com vários estímulos, sejam químicos, hormonais, ambientais, que têm o poder de estimular o aparecimento de tumores. Nós temos também a questão dos tumores herdados. A gente assiste hoje uma queda da faixa etária que adoece. Você pode encarar os tumores como uma doença do envelhecimento, mas você pode encarar também os tumores como uma doença herdada, né? O que é uma coisa que é um ponto de reflexão para mim? O homem, de um modo geral, ele tem uma velocidade de mutação à espécie humana que é um pouco diferente das outras espécies animais. A impressão que nós temos é que o homem muda o seu organismo de uma forma mais intensa que os outros animais. Vou dar um exemplo disso. Quer dizer, do ponto de vista arqueológico, é fato que a estatura humana, o peso, né, o tamanho do ser humano, ele vem aumentando gradativamente ao longo dos anos, né? Você tem há 200, 300 anos atrás, o tamanho médio do ser humano era 1,60 m, na antiguidade era 1,50 m, né? E durante a Idade Média também era 1,50 m, 1,60 m. Hoje, populações inteiras têm altura média de 1,80 m, 1,90 m. Vou dar o exemplo da Holanda, que a estatura é impressionante, absolutamente impressionante, né? E se atribui a essa estatura uma dieta rica em leite e tal, laticínios, que faria isso. Mas essas explicações, elas são vagas, né? Ao mesmo tempo, a gente assiste aqui um aumento do tempo de vida das pessoas, né? Você tinha, há pouco tempo atrás, você consideraria como um tempo médio de sobrevida da população, então, de 50 anos. Hoje, né, você tem aumentos extremamente significativos de idade. Por exemplo, o Japão, a média de vida vai a 90 anos, 90, 92 anos. Na Europa, 80, 86 anos. Estados Unidos, 80 anos. E no Brasil, nossa população já passou os 70 anos como média de vida. Agora, no Brasil, chama muita atenção porque essa expectativa de vida, ela não vem linkada a uma melhora da qualidade de vida. Então, eu tenho as pessoas envelhecendo, adoecendo e vivendo mais. Então, isso, para mim, é uma questão de uma necessidade de investigação, o que está acontecendo. Você pode atribuir na Europa, no Japão, um aumento, uma proporcionalidade na melhora da qualidade de vida com o aumento da expectativa de vida. Mas no Brasil isso não acontece. O ser humano, doutor Flávio, nasceu para viver pouco e com qualidade ou viver muito em busca da qualidade? Qual é a sua opinião? Os biólogos e os estudiosos do metabolismo humano, eles colocam que o cálculo de expectativa de vida máximo do ser humano é de 140 anos. Porém, o desgaste e os mecanismos do relógio celular, eles são afetados pelas condições de vida, pelas doenças, pelo meio ambiente, e que isso tudo reduz muito a nossa expectativa de vida para a expectativa de vida conhecida. No Brasil, 75 anos, na Europa, 80, nos Estados Unidos, 80 também, e no Japão, 90. Mais que esse relógio biológico nosso teria capacidade de nos manter
vivos até 140 anos. E existem trabalhos que falam sobre isso. E o câncer ele pode ser encarado disso como uma doença ambiental ou como uma doença degenerativa ligada ao envelhecer. Alguns autores acham que, à medida em que nós chegamos a uma vida centenária, todos terão câncer. Todos. Todos, sem exceção, terão câncer, como fruto do envelhecimento. Então, isso é um lado do câncer. Ao outro lado é o lado da doença ambiental, ou seja, eu tenho alterações, a gente chama o antropoceno, né? Quer dizer, um mundo modificado pelo ser humano e o impacto disso na própria qualidade de vida, levando a doenças ou a queda da faixa etária da maioria das doenças oncológicas.